E aí, pessoal, vamos continuar nossas videoaulas aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho de editores de texto em modo texto, né, em modo terminal aí do Linux. Não tem muito o que falar, né? Basicamente, assim, cada administrador gosta, tem uma preferência de editor de texto, mas eu vou falar de dois aqui que são bem populares aí para públicos distintos, né? O primeiro eu vou falar do Nano. Né? O Nano é um editor de texto muito similar ao antigo Edit do DOS. Né? O pessoal aí que mexia um pouquinho com DOS é, lembra muito bem do Edit aí, que veio, se não me engano, na versão 6.0 do DOS aí no início da década de 90. Né? Faz um tempinho isso. É, é, e depois ficou aí porque ele é muito ágil para fazer. Né? E como esse é um curso de fundamentos do sistema Linux, a nossa ideia não é abordar a interface gráfica e sim conhecer, né, toda a base do sistema Linux. Então nós vamos trabalhar com editor de texto em modo texto, que ajuda bastante aí a nossa vida. Né? Porque diferentemente da Microsoft, que resolveu abandonar o modo texto, né, se bem que o Windows Server, algumas versões consegue fazer gerenciamento em modo texto, né? Mas aqui no Linux o modo texto ainda é fundamental, certo? Então vamos lá. Então eu vou criar aqui, né, nano, e o nome do arquivo que eu quero editar ou criar. Se eu colocar um, um nome de um arquivo que não exista, ele vai criar. Se já existir, ele vai editar. Então vamos usar os dois exemplos aí. No caso aqui, o texto.txt não existe. Então, ele abriu aqui a janelinha, ele mostra na parte superior a versão do Nano, né? E na frente ele já mostra o nome do arquivo que você está editando, ele é arquivo texto.txt, e embaixo ele tem aí as teclas aí, né? O acento circunflexo indica a tecla Ctrl. Então Ctrl G ajuda, Ctrl X sai, Ctrl O grava, Ctrl J justifica, né? Ctrl R para ler um arquivo, Ctrl dá para você ver onde está o cursor e assim sucessivamente. Tem uma listinha no arquivo aí em anexo aí. Então vamos lá. Então você começa a digitar o texto, né? Vou digitar exatamente o texto que está lá. Se dá Enter, né? Você consegue usar setas para caminhar, para você ir e voltar. Né? Você usa o Backspace ou Delete para apagar texto. Né? É um texto bem simples, né? É um editor de texto bem simples para você mexer mesmo nesses arquivinhos do Linux, né? Ele aceita é, ele aceita acentos, né? Desde que o seu sistema esteja configurado. Hoje o Linux não tem problemas com acento, né? Mas aí, tá aí, gente. Esse é o editor de texto Nano. Não tem muito o que falar. Se eu der um Ctrl O, aí ele pergunta o nome do arquivo para gravar. Então, se eu trocar o nome do arquivo, seria o similar ao gravar como, mas eu vou manter, né? Vou dar um. Aí você escolhe as opções se você quer formato DOS, se quer formato Mac, lembrando que o formato Unix por padrão, se você criar um arquivo no Linux e abrir no Windows, ele pode ser que dê alguns problemas, então você tem que trocar o formato aí, né, para para dar aí a questão da para você poder ler, né, no Windows certinho, né? Aí eu vou dar um Enter, não vou mudar, beleza. Aí ele gravou, né, e não sai. Para sair é Ctrl X, Ctrl X sair e voltei para o terminal. Se eu executar de novo o mesmo comando, ele vai abrir o arquivo que já estava lá. Né? Se eu editar, né, adicionei esta nova linha. Se eu der um Ctrl O, ele salva, sempre ele vai perguntar o nome, Ctrl X sai, e assim vai. Esse é o editor de texto Nano, muito simples, não tenho muito o que falar. Um outro editor de texto um pouquinho mais sofisticado e muito usado pelos administradores Linux é o VI, né,
que causa até arrepios em algumas pessoas aí. Né? Por muito tempo ele foi o editor padrão de sistemas Linux, né? E do Unix ele é até hoje. Né? Porque é, causa algum mal-estar esse editor, né? Porque ele não é tão amigável quanto o Nano. O Nano é bem amigável, né? O VI já não é muito amigável e eu vou mostrar para vocês aqui. Né? Então vamos lá, VI, né? Ou V só. É, vamos abrir o arquivo texto.txt. Bom, aí você se depara com o editor do texto que não tem absolutamente nada. Né? Não fala nada, se você não souber, você não sabe, você não anda nada. Então, basicamente, o VI ele tem dois modos: o modo edição e o modo navegação, né? Ou também que nós chamamos de modo comando. O modo navegação ou comando é o modo que ele aceita comandos aí que você pode trabalhar. Por exemplo, eu quero procurar um texto dentro desse, quero procurar um termo nesse texto, eu uso a barra. Né? Vamos lá, barra, quero procurar o termo edit. Olha lá, ele vai com o cursor em cima do editor, porque faz parte do edit, certo? Então essa é a parte do modo comando aí, ou modo navegação também. Então eu posso fazer substituições de textos, né, em longa escala e tudo mais. Né? Tem muito comando que eu posso usar. Né? Se usa setinhas para navegar por ele, certo? Basicamente é isso. Né? Aí para eu editar eu preciso entrar em modo edição. Aí eu uso a tecla I. Quando eu uso a tecla I, ó, ele entra em modo edição, tá vendo? Normalmente ele aparece embaixo aí, insert. Né? Ele aparece insert para mim. Né? Não está aparecendo aqui porque ele estava com um comando ali de edição. Então eu aperto I, ele entra em modo de edição. Se eu aperto ESC, ele volta em modo navegação. Né? Quer dizer que não dá para andar com a seta em modo edição? Dá. Se eu apertar o I aqui, ó, eu vou apagar aqui, vou apagar aqui. Para apagar também é em modo comando. Né? O X apaga uma letra. Para você ver que é bem estranho, né? Daí eu entro em modo edição e vou colocar aqui o H, linha. E volto para modo comando através do ESC. Então, ir para modo edição, né? Inserção, né? E ESC para voltar em modo comando para poder andar com a seta. Né? É isso que as pessoas não gostam muito do VI. Então, por exemplo, eu aqui, ó, eu escrevi errado aula. Então eu venho com a seta para cima, aperto I para entrar em modo edição, coloco A e aperto ESC se não for mais editar ou não digitar mais texto. Né? Agora, se eu quiser, né, quero adicionar mais uma linha, né, aperto O. Né, novas linhas adicionadas no texto pelo VI. Dou Enter normal, né? Só que o backspace ele não serve para voltar, tá vendo? Mas serve para eu redigitar aqui, serve. Mais uma linha nova. Daí eu terminei o texto, volto em modo comando. Né? Para salvar o texto eu uso o W. Pronto. Salvei o texto, ele deu lá 178 caracteres escritos. Né? Se eu precisar copiar, tem copiar, colar, essas coisas, tem. Se eu precisar copiar uma linha, né, eu tenho que estar em modo comando. Então eu estou em modo comando, eu vou copiar essa linha aqui. Então eu aperto duas vezes o Y e vou aonde eu quiser e aperto o P e ele adiciona a nova linha. Certo? Eu quero copiar essa primeira linha aqui. Duas vezes o Y. Quero colá-la logo abaixo. P. Certo? Então, duas vezes Y ele copia a linha inteira.
né? Eu quero recortar a linha, né? Ela não era para estar aqui, ela era para estar mais acima. É duas vezes o D, né? Aperto DD, daí ele vai recortar ou excluir a linha. Se você não colar, ele vai excluir a linha. Aí você dá o P, né? E ele vai colar aqui. Eu quero recortar essa aqui. Vou até a linha, essa última aqui, mais uma nova linha. DD, P. Tá vendo? Por isso que ele causa alguns dissabores, né? Porque toda essa parte de copiar, colar, é tudo feito em modo comando, né? E aí é difícil. Tem o desfaz a ultimação? Tem, né? O desfaz a ultimação. Só que ele desfaz a última mesmo, né? Então, ó, se eu adicionei a nova linha, o U ele volta para a ação que não existia linha, né? Aí do aperto U ele volta a linha. Então não tem o desfazer do desfazer que nem no DOS, certo? Se eu quiser sair do VI, né, eu tenho que estar em modo comando, né, aperto dois pontos e o Q de quit. Ele não está deixando, porque ele está falando que eu fiz alterações no arquivo. Então eu vou salvar o arquivo W e agora eu vou sair, certo? Vou voltar para o arquivo no VI. De repente eu apaguei aqui as linhas. Estou apagando através do DD, que recorta e que também apaga. Se eu quiser sair e não salvar as alterações, é o Q e a exclamação. Aí ele sai e não salva os arquivos. Se eu voltar, ele vai estar como estava. Se eu fiz uma alteração, sei lá, vou adicionar uma nova linha aqui. I. Nova linha 2. Então adicionei uma nova linha, né? E aí eu quiser salvar e sair, né? Eu uso o WQ de write and quit, ou o X também faz a mesma coisa. Se eu voltar lá, tá aqui. Eu posso ler também esse texto através do cat, né? É o mesmo, assim, é um texto que é possível. Se eu criar no Nano, eu posso editar no VI. Se eu criar no VI, eu posso editar no Nano e posso lê-los por ler esses textos por qualquer comando de leitura de texto, o cat, o more, o less. Eu posso usar o grep para fazer pesquisa, sei lá, grep "-i", linha, né, no arquivo texto. Ele vai mostrar para mim onde estão as linhas. Posso usar a opção menos color para deixar colorida a incidência de linha. Então, assim, todos os comandos servem aqui, né? Então, basicamente, é esses modos textos. Particularmente, eu gosto do VI. Como eu sou um usuário Linux das antigas, eu costumei a usar o VI, porque com o tempo você vê que ele tem muito comando, então dá para você fazer muita coisa com o VI, né? Mas tem muita gente que gosta do Nano, use também o Nano de boa, né? Se você preferir o Nano, use. Se preferir o VI, você use. O interessante é que você sempre tenha um editor de comando que atenda às suas necessidades aí. Beleza? Então, gente, até a próxima.